tipo, os últimos 3 meses escrevendo vídeos que ficavam pela metade. O que não é algo incomum pra mim, eu escrevo muita coisa que simplesmente é largada no meio. Mas os últimos, 3 vídeos que eu escrevi e nunca terminei, tinham algo em comum que era meio que todos eles ficavam rondando em volta, mas não exatamente falando sobre a J.K. Rowling e toda a confusão que ela vem causando no ano de 2020. Mas assim, eu vim evitando porque eu acho que eu poderia ser desnecessariamente cruel com os fãs de Harry Potter. E eu acho que não é exatamente produtivo como um sentimento desdém que eu criei em relação aos fãs de Harry Potter. Porque assim, a culpa não é deles, né? Ninguém, quando tinha, 12 anos de idade, escolheu ser fã de bruxo, tinha alguma ideia de que mais tarde isso ia significar dar dinheiro pra transfóbica, né? Então, assim, não é exatamente justo. Mas vamos lá, para contexto, a J.K. Rowling, cujo primeiro nome é Joanne, tal qual a tia da Lady Gaga, e você vai me ouvir chamar de Joanne durante esse vídeo, é conhecida por ser a autora de Harry Potter, e já vinha dando indícios de que era meio transfóbica há mais ou menos 3 anos, com pequenos elementos que ela colocou nos livros que ela escreve com pseudônimo, curtindo tweets explicitamente transfóbicos e defendendo no Twitter uma mulher que não teve o seu contrato renovado por ter cometido atos transfóbicos. Esse último incidente, pra mim e pra maioria das pessoas que eu conheço, tinha deixado as coisas meio óbvias, né? Mas pelo visto, a Joanne achou que não tinha ficado claro, porque em 2020, no meio de uma pandemia com gente morrendo à torta à direita e o mundo pegando fogo literalmente, ela achou que seria uma boa ideia usar o seu tempo declarando com todas as letras de que ela era transfóbica. Teve o clássico tweet reclamando de linguagem neutra, teve declarações insinuando que pessoas trans destroem o conceito de gênero, teve um ensaio super longo e bizarro que declarava falácias como que homens trans na verdade eram mulheres tentando fugir da opressão do patriarcado. Como se homens trans tivessem os mesmos privilégios que homens cis, tipo, super no comando do patriarcado, no topo da sociedade pra caralho. Tudo a ver. E desde então, toda vez que a gente acha que a Joanne chegou ao fundo do poço, ela, convencida de que tá prestes a encontrar ouro, cava ainda mais fundo. Até a gravação desse vídeo, a última que eu tive paciência de lidar com foi o lançamento do livro que a Joanne escreve sob o pseudônimo de Robert Galbraith, que, por pura coincidência, é o nome de um médico que fazia terapia de conversão para tentar curar gays nos anos 50, 60. Ela disse que é coincidência, então eu vou simplesmente acreditar que era Deus tentando avisar a gente. O livro, chamado Trouble Blood, acompanha o detetive Cormoran Strike, que é o personagem principal dessa série de livros, investigando um desaparecimento de 40 anos atrás, cujo o principal suspeito é um assassino em série que tem como característica se vestir de mulher para ter mais fácil acesso a elas e matá-las. A Joanne tá longe de ser a primeira pessoa a escrever sobre assassinos ou predadores travestidos, transexuais ou simplesmente tão obcecados com o feminino que querem se transformar em mulher. E eu acho que eu senti tanta necessidade de abordar esse arquétipo quando eu fiquei sabendo sobre o livro, justamente porque seria meio que hipocrisia da minha parte olhar para a sinopse de Trouble Blood e falar, ai, problemático, quando todo mundo sabe que eu sou obcecada por Hannibal e Psicose é literalmente a imagem desse canal. E se a Joanne fez algo de bom, foi simplesmente escancarar a visão de mundo que faz com que personagens como o seu Dennis Creed ou um Norman Bates e um Buffalo Bill sejam criados.
Porque a intenção autoral é meio que óbvia, fica mais difícil para as pessoas arrumarem aquelas desculpas clássicas para meio que tornar aceitável representações assim de pessoas que desviam do padrão de gênero. Eu sei que Trouble Blood é um livro transfóbico porque J.K. Rowling é transfóbica e ela escreveu o livro com seus dedinhos transfóbicos. Então, se eu acho que o Buffalo Bill é uma representação ainda pior, eu meio que sou obrigada a admitir que Silêncio dos Inocentes também é transfóbico. E é isso que a gente vai fazer hoje, lavar roupa com 2 dos meus livros favoritos de terror, pra gente poder entender como é que a gente chegou nessa bomba que a Joanne escreveu. Acho que é bom começar com um argumento mais clássico para defender representações como essas, e é de que esses personagens não são trans. O que me faz perceber que algumas pessoas perdem o fato de que esse é precisamente o ponto. Não, esses personagens não representam de maneira alguma como pessoas trans reais são. Mas eles representam perfeitamente o que pessoas como a Joanne acham que pessoas trans são. Talvez excluindo a parte do assassinato. E quando eu digo talvez, eu quero dizer muito talvez. Homens mentalmente perturbados, com relações estranhas com as mulheres em sua vida e tão obcecados pela ideia do feminino que, em uma espécie de ilusão causada por obsessão, decidem que são mulheres e que querem se transformar em mulheres, é não só uma descrição extremamente precisa de personagens como Jaime Gumb, o Buffalo Bill, e Norman Bates, mas também da figura da mulher trans pintada por transfóbicos. Eu não sei quais eram as intenções do Thomas Harris e do Robert Bloch. Eu gostaria de pensar que não é intencionalmente transfobia, mas a realidade é que não importa, porque os assassinos mentalmente instáveis e aterrorizantes e afeminados que eles criaram invocam precisamente a mesma mensagem que transfóbicos invocam para causar repulsa e ódio contra mulheres trans. O efeito é o mesmo, independente do conteúdo do coração dos dois autores. Me ajudou a colocar a cabeça no travesseiro por muito tempo, simplesmente dizer a mim mesma que o Thomas Harris é só um velho ignorante. Até porque Hannibal tem tanto conteúdo LGBT nos seus arredores, definitivamente. Mas como eu disse, intenção autoral não importa. Tipo, Silêncio dos Inocentes faz questão de dizer com todas as letras de que o Buffalo Bill não é uma mulher trans. Mas a cena que imortalizou o personagem do Buffalo Bill é essa. Quer dizer, foi assim que eu aprendi o que tucking era. Eu não sabia que era possível fazer isso antes de ver essa cena. Eu não preciso enxergar o coração do Thomas Harris para saber que ele sabia que o público ia enxergar o seu personagem como uma representação exata do que pessoas trans são. Predadores obcecados pela ideia do feminino. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque se o Thomas Harris não tivesse a menor ideia de como o personagem dele ia ser percebido, ele não teria tido a necessidade de colocar o FBI, médicos especializados, a Associação pelos Direitos Transsexuais e até a porra do Hannibal Lecter dizendo em voz alta no livro dele que, olha gente, um homem que saiu de um hospital psiquiátrico porque matou os avós na infância e que agora mata mulheres para pegar a pele delas e fazer uma roupa de mulher, não se encaixa exatamente assim na definição de transexual não, hein? Só pra vocês ficarem sabendo que não é muito assim. Assim como no filme de Psicose, tem uma cena longa de um psiquiatra explicando pra todo mundo o que é esse negócio de dupla personalidade do Norman e que ele não é um travesti, hein, gente? E que reza a lenda que isso foi a pedido até dos produtores, porque achavam que se não tivesse uma cena literalmente explicando com todas as letras, as pessoas iam simplesmente assumir que ele era um assassino porque ele era gay ou trans.
Se a gente vivesse numa sociedade diferente, talvez só dizer em tela, isso aqui não é, essa pessoa aqui não é trans não, hein? Fosse o suficiente. Mas a sociedade em que a gente vive conota características exclusivamente negativas à população transgênero. Então, palavras ao vento, né? Tendo dito isso, eu posso partir para a segunda coisa que é usada como justificativa, que é o véu realista. Todos os 3 assassinos fictícios citados nesse vídeo têm base em assassinos reais. Vamos começar pelo Buffalo Bill e o Norman Bates, já que eles dividem uma inspiração em comum: o Ed Gein. O Ed Gein foi um assassino e ladrão de lápides americano que foi preso em 1957 pelo assassinato de 2 mulheres. Investigando o desaparecimento da última delas, a Bernice Worden, policiais foram parar na sua casa e descobriram um lugar repleto de objetos completamente bizarros. Policiais encontraram tigelas feitas de crânio humano, talheres feitos de ossos humanos, cadeiras e poltronas cobertas de peles do rosto e do corpo de pessoas, uma caixa de sapato com uma coleção de vaginas dentro, abajures feitos de pele humana, máscaras feitas de pele humana, um cinto feito de mamilos, cabeças empalhadas nas paredes e a clássica roupa de mulher, que na verdade era um colete feito do torso de uma mulher com direitos a seios e tudo. Gein nasceu em 1906 numa cidade pequena de Wisconsin, de um pai alcoólatra que tinha dificuldade de se manter empregado e uma mãe fanática religiosa que ressentia o seu pai e pregava para os filhos se manterem longe do álcool e das mulheres, que ela achava que eram todas prostitutas que levam todos os homens para o inferno. Quando a gente fala de assassinos em série, criminosos violentos ou psicóticos em geral, a primeira infância e o ambiente familiar e social da pessoa são sempre bem importantes. Gein, ao que tudo indica, era um homem heterossexual, tímido e retraído, que passou a vida inteira preso a uma relação codependente e abusiva materna. Considerando que ele provavelmente já sofria de problemas mentais, já que o diagnóstico de esquizofrenia não surge da noite para o dia, é meio fácil de perceber o porquê não ter mais ninguém com quem contar no mundo após a morte da sua mãe pode ter deixado ele particularmente propenso a cometer atos desumanos. Eu não preciso te dizer o que em Psicose e Silêncio dos Inocentes foi inspirado em Gein, né? Tá claro. Então vamos ao meu ponto, que é Ed Gein é um dos serial killers mais famosos da história. A sua vida e os seus crimes foram recontados e inspiraram inúmeros outros assassinos da ficção. Inclusive, além dos 2 que eu já citei, ele também inspirou o massacre da Serra Elétrica. Mas uma coisa muito estranha sobre como a história dele é contada e recontada após todos esses anos é que, aparentemente, tudo de já estranho nos seus crimes e na sua vida não é suficiente para as pessoas. O diagnóstico de esquizofrenia é uma doença muito pouco conhecida nos anos 50, junto a alguns relatos de episódios dissociativos nas suas empreitadas ao cemitério que Gein contou para a polícia, geraram uma confusão com o transtorno dissociativo de personalidade, que é um negócio completamente diferente. Gein não tinha dupla personalidade, não achava que era sua mãe e muito menos que era uma mulher. Há relatos sim dele usar a tal da roupa de mulher, que novamente, eu repito, não era uma roupa de mulher, era um colete feito do torso de uma mulher. E não era o único item de vestimenta feito de pele feminina ou de pedaços de corpos femininos encontrados na casa dele. Há relatos do Gein falando sobre usar o colete e também há relatos sobre ele, às vezes, colocar algumas das vaginas que ele coletou sobre a sua própria genitália e fingir que era a sua mãe ou uma das vítimas. Mas isso é meio que comum quando se fala de vida fantasiosa, de assassinos usarem troféus das suas vítimas para relembrar os crimes.
Isso sem contar as suspeitas de relações incestuosas entre Gain e a mãe dele, para a qual absolutamente não se tem nenhuma evidência, mas as pessoas continuam gostando de apontar. Mas eu não tenho tempo para falar de Freud aqui, então deixa eu só deixar claro que os mommy issues bem reais que o Gain tinha foram adaptados com força tanto pro Norman Bates quanto pro James Gumb. Para mim, o Ed Gein é um exemplo perfeito do sensacionalismo que frequentemente toma a conversa sobre criminalidade e patologia. Então acaba que quando a gente vê a história dele ser contada ou recontada através de artifícios fictícios, os elementos que são escolhidos para serem destacados acabam dizendo mais sobre quem está contando e para quem a história do que a mente insana por trás dela. Pensa comigo, como a história de um homem que fazia vítimas e roubava corpos para alimentar estranhos interesses e tentativas bizarras de se reaproximar com a mãe morta se torna um homem que se veste de mulher e, em episódios dissociativos, a sua mente doentia passa a acreditar no absurdo de que ele é uma mulher. Ou como um colete feito de torso de uma mulher dentro de uma coleção vasta de objetos feitos de restos humanos e que provavelmente veio de um corpo roubado e não assassinado pelo assassino, se transforma em uma roupa de mulher, que é o único e exclusivo objetivo de um homem doente que é tão obcecado pelo feminino que mata mulheres para se transformar nelas. Tem como a resposta ser alguma coisa além de transfobia? Porque eu acho que não. E aí a gente finalmente chega no assassino de Trouble Blood, o Dennis Creed, que, de acordo com a Joanne, é baseado em 2 assassinos reais, o Jerry Brudos e o Russell Williams. Jerry Brudos foi um assassino em série, necrófilo e fetichista que foi preso em 1969 pelo assassinato de 4 mulheres. Frequentemente chamado pelo apelido de o assassino da luxúria, ele é conhecido por ter fetiche em sapatos de salto alto e desde muito jovem já roubava tanto os sapatos quanto as roupas íntimas de amigos da família, professoras e vizinhas. Criado por um pai frequentemente ausente e uma mãe que o rejeitava porque queria ter tido uma menina da gravidez que deu à luz a ele, Brudos já apresentava desde bem novinho alguns sinais inofensivos do que viria a ser a sua parafilia. Aos 5 anos de idade, brincando perto de um lixão, ele encontrou um par de sapatos de salto alto que chamou a atenção dele e levou para casa. Só que quando ele chegou lá e a sua mãe viu os sapatos, ela o castigou e falou para ele jogar eles fora. Brudos até tentou manter eles escondidos, colocando os sapatos quando sua mãe não estava em casa. Mas ela acabou descobrindo e, além de fortemente puni-lo, obrigou ele a assistir enquanto ela queimava os sapatos. Daí pronto, sapatos de salto alto e roupas íntimas femininas se tornaram um fruto proibido. O que, unido ao seu desejo por controle, foi evoluir para fantasias de trancafiar, despir e violentar mulheres, que a partir dos 16 anos de idade ele já começou a fazer tentativas de tentar realizar. Ele só foi realmente cometer assassinatos já na vida adulta, quando simplesmente obrigar a sua esposa a vestir roupas fetichistas e deixar ele fotografá-la, e também deixá-lo ser violento com ela durante o sexo, já não era mais o suficiente para realizar as suas fantasias. A Joanne pega de inspiração que há registros de que Brudos usava roupas femininas às vezes. Não é difícil de notar como uma passagem em que testemunhas dizem ter visto Dennis Creed vestido de mulher, com direito a peruca e enchimento, com uma das suas vítimas, dando a entender de que isso era uma estratégia de caça dele, que isso é uma referência direta a uma das ocasiões em que há testemunhas de Brudos em uma das cenas em que uma das suas vítimas desapareceu. E também uma das únicas vezes em que testemunhas viram ele vestido de mulher. O motivo por que Brudos só foi visto vestido de mulher essa única vez é porque ele não usava roupas femininas em público, geralmente.
Até porque para um homem da sua estatura e peso, vestir roupas femininas em público chamaria muita atenção. Tanto é que a única vez que ele o fez, tem inúmeras testemunhas de uma mulher grande e estranha ou simplesmente um homem grande vestido de mulher. Existe esse conceito na comunidade trans chamado passabilidade, que basicamente indica com quanta facilidade você consegue navegar o seu dia a dia com a maioria das pessoas entendendo e te tratando pelo gênero correto. Então, por exemplo, sei lá, a Laverne Cox. A Laverne Cox é uma mulher trans. E aí um dia ela vai lá de manhã cedo comprar um cafezinho no Starbucks. E aí o atendente do Starbucks fala pra ela: "Bom dia, senhora, como eu posso ajudá-la?" Porque ele olhou pra ela e entendeu que ela era uma mulher e naturalmente a tratou por pronomes femininos. Nenhuma discussão necessária, nada precisa ser explicado, todo mundo sai do seu dia feliz e contente. Ter o seu gênero confundido ou ser chamado pelo nome ou pronome errado pode ser particularmente emocionalmente devastador ou psicologicamente violento. É por isso que a gente pede tanto que as pessoas tenham compreensão, perguntem o pronome das pessoas, entendam as diferentes identidades de gênero das pessoas. Mas a real é que o perigo de não ser passável, o perigo de não passar na realidade em que a gente vive, se dá mais do não só ter o seu gênero confundido pelo outro, mas que o outro compreenda que você é trans e que ache isso ruim e de repente queira, sei lá, te matar a paulada. Sabe aquela coisa real sobre como a população transgênero é tipo uma das populações, se não a população com maior índice de violência e morte do mundo? Mulheres trans aí sendo assassinadas a porrada todo dia, enquanto essa história toda de que homem finge ser mulher trans pra entrar no banheiro, a gente não tem muito indício de que tá acontecendo, né? Sim, vamos ter uma noção aí de o que é a realidade do mundo mesmo e o que é as pessoas inventando perigos. Tudo isso pra te dizer que a estratégia de caça do Dennis Creed é absolutamente imbecil. Mulheres trans pré-transição acabam sempre chamando muito atenção, a menos que elas tenham sido abençoadas com a loteria genética do corpo mais afeminado que um bioboy pode ter. O que, pelas descrições que a J.K. Rowling faz, dando destaque pro grotesco na relação entre masculino e feminino contida dentro do Dennis Creed, não me parece que esse é o caso para ele. Então, assim como Brutus, Creed se veste de mulher e sequestra uma das suas vítimas. Há testemunhas por todo lado do acontecimento e ele vai parar na prisão por causa disso. Só que a diferença é que Brutus abordava vítimas em potencial em roupas masculinas, à luz do dia, em locais públicos, o tempo todo. E a testemunha de uma mulher que conseguiu escapar de uma tentativa de sequestro sua, que levou ele à prisão, não menciona travestismo em absolutamente lugar nenhum. E isso é porque Brutus não queria ser mulher, nem usava roupas femininas como conforto ou fashion statement, e sim para realizar fantasias. Todas as roupas femininas da coleção do Brutus eram frutos de furtos. E antes dele poder ter corpos para tratar como bonecas, vestir e fotografar e se aproveitar como bem entendesse, ele às vezes colocava as peças femininas para fantasiar sobre o que ele gostaria de fazer com a dona daquelas peças. E aí depois, quando ele passou a matar pessoas e usar o corpo delas, ele também usava, às vezes, as roupas das vítimas para reviver os crimes. Mas enfim, vamos falar do Williams. David Russell Williams foi um coronel das Forças Armadas canadenses que em 2010 foi preso por assassinato, estupro, roubo, sequestro e cárcere privado. Não se tem muita informação sobre o seu crescimento e a sua vida jovem, nada além de que quando ele era criança ele se mudou da Inglaterra com a sua família para o Canadá e que o pai dele era descrito por pessoas como sendo grosseiro e levemente agressivo, mas que os dois se davam bem, e que o divórcio dos pais dele
se deu em circunstâncias um pouco estranhas, mas não estranhas o suficiente pra, formar um criminoso. Mas se você quiser saber as circunstâncias, me pergunta nos comentários, que eu adoraria contar essa história, ela é bem divertida, na real. Mas até ele ser preso e os seus crimes serem descobertos, ele parecia uma pessoa normal e parecia ter uma vida normal. Ele era casado, ele subiu nas posições no exército canadense com bastante facilidade, era um oficial condecorado. Não parecia que tinha nada demais de errado com ele. Mas assim, quando ele foi preso, ele era um cara meio que bem autoconsciente, se você vê os interrogatórios e tudo mais. Então, é provável que se um dia a gente descobrir mais sobre a infância dele, que se descubra que tem mais coisas estranhas ali do que ele se disponibilizou a admitir. Mas enfim, o que a Joanne usa de inspiração, além do furto de roupas íntimas, é uma espécie de sensação de escalação entre crimes. O que, pra falar a verdade, me preocupa bastante, porque a maneira como ela descreve no livro me faz pensar que ela realmente acredita que euforia de gênero e o interesse em roupas consideradas femininas e a realização de fantasias macabras através do furto e se vestir com a roupa de jovens mulheres cujas casas foram invadidas é equivalente de alguma forma? Para deixar claro, o Russell Williams começou a sua vida de crime invadindo casas de famílias que ele sabia que não estariam lá, pegando roupas de algumas das mulheres que viviam na casa, se vestindo nelas, se fotografando. As fotos são super fáceis de encontrar, literalmente a primeira coisa que aparece quando você joga o nome dele no Google. E ficando com algumas das roupas íntimas para levar consigo como troféus. Poucas dessas invasões e furtos foram reportadas para a polícia e as que foram não deram em nada. Então ele, encorajado pelos resultados das suas empreitadas e nem um pouco perto de ser descoberto, evoluiu. Em algumas casas ele deixou bilhetes, em outras ele se masturbou e ejaculou em peças de roupa e fotos de família. Um perito em perfis criminais avisou a imprensa de que ele escalaria os seus crimes, e novamente ele o fez, dessa vez estuprando jovens mulheres. Ele as amarrava, vendava, performava atos sexuais e fotografava elas. Até que um dia ele foi tentar fazer isso com uma cabo que estava sob o comando dele. Só que aí ela resistiu, o que resultou nele espancar ela com uma lanterna e asfixiá-la até a morte. Ele claramente gostou da sensação, já que, além de ter filmado todo o ato, pouco tempo depois ele fez mais uma vítima com um modus operandi bem parecido. Só que dessa vez mais planejado. Ele levou a vítima para a cabana dele para matá-la e, alguns dias depois, despejou o corpo numa floresta próxima. Já no assassino fictício, a Joanne cria associações com passagens como a que Creed relata por carta isso aqui. Se encontra refúgio em fantasias. Na minha mente eu era inteiramente livre e feliz, mas havia ferramentas do mundo material que eu gostava de incorporar à minha vida secreta. Itens que possuíam um poder totêmico em minhas fantasias. Também descrições de testemunhas sobre a juventude dele, em que ele estava usando uma peça de roupa feminina, um casaco especificamente, para se soltar mais numa noite de karaokê com colegas de trabalho, deixando os homens mais velhos desconfortáveis, mas sendo celebrado por suas colegas jovens femininas. Acontecimento que é seguido dessa passagem. Mas a secreta vida fantasiosa de Creed não se baseava em uma vida de teatro amador e cantar em pubs. Fora do conhecimento de qualquer um assistindo o jovem de 16 anos, bêbado no palco, suas fantasias elaboradas estavam ficando cada vez mais sadistas. É como se fosse a afinidade com o que é percebido como feminino que fosse o que fizesse dele perigoso e não literalmente todo o resto. Como eu disse, o que esses autores escolhem destacar ao recontar essas histórias dizem mais sobre eles do que as histórias em si. E no caso de Trouble Blood, o que me diz é que a Joanne é talvez ainda mais transfóbica do que
as asneiras que ela fala no Twitter já faziam parecer. E ainda assim me impressiona que autores como ela, o Thomas Harris e o Robert Bloch, claramente se debrucem sobre tanta pesquisa e mesmo assim não consigam perceber o óbvio, que é que a mesma sociedade que cria homens sexual e emocionalmente reprimidos, que descontam a sua frustração sendo violentos com mulheres, é a mesmíssima sociedade transfóbica que cria repulsa e pune quem desvia do padrão cisgênero e heterossexual. Quer dizer, por exemplo, o porquê a grande maioria desses serial killers tem relações tão conturbadas com a mãe é por causa da importância da primeira infância e do seu cuidador primário na vida da pessoa. E cuidadores primários são quase sempre mães, porque pais são menos responsabilizados pelo cuidado com a criança. Ou seja, machismo. Basicamente, todos os relatos desses homens sobre os abusos que sofreram dentro de casa se configuram em emasculação, ter sua masculinidade diminuída verbalmente pela mãe, porque ele não consegue um emprego, porque ele é um pouco afeminado, porque ele não consegue sair da casa da mãe, porque ele não tem uma esposa. Ou seja, ideias tóxicas de masculinidade, machismo, homofobia, transfobia. Como uma sociedade, nós somos ensinados a odiar mulheres e tudo associado a elas. O que esses jovens homens escutavam das suas mães provavelmente eram só uma reprodução daquilo que já estariam escutando do mundo à sua volta. E é isso, unido ao fato de que a figura feminina mais importante da sua vida te trata mal e te faz sentir péssimo, pode fazer parecer para esses homens que esse ódio ao feminino seja ainda mais justificável do que já seria o normal para a maioria dos homens. E aí a estranheza ainda aumenta porque eu acho bizarro quem olha para psicologia forense e perfis criminais e consegue evitar completamente os sinais que poderiam ter sido evitados, que consegue olhar para isso e não pensar: e se as coisas pudessem ter sido diferentes? O que a gente pode mudar para que isso não se repita? Que na minha cabeça é: para que psicologia forense existe? Para que perfis criminais existem? Mas eu acho que a maioria das pessoas ficou, muito tempo assistindo, sei lá, CSI e pensando: como é que a gente vai pegar esse criminoso? Ao invés do uau, como é que pode criminosos claramente doentes da cabeça não se tornarem perigosos, já que claramente tem vários sinais através da vida que poderiam ser evitados. Até no Mindhunter, Hunter, que é o livro do John Douglas, o maior especialista em perfil criminal da história, ele fica nessa de estar meio será que isso poderia ter sido evitado? Ai, não sei, né? Será que os criminosos são inatos? E eu fico meu irmão, como é que pode ser que não pudesse ter sido evitado? Que é inato e só uma porção demográfica tão pequena nasce assim? É uma coincidência que vários deles são, homens brancos? Por que não é inato? Que gene é esse? Quando eu leio a história do Jerry Brudos, por exemplo, eu não consigo evitar ter meu coração partido pela criança que foi punida pelo interesse em um sapato que ele provavelmente nunca nem tinha visto um igual antes, porque sapatos de salto brilhosos, que é como eles são descritos pelo próprio Jerry Brudos, não eram super comuns em todas as mulheres na década de 50. O que será que teria acontecido se essa criança não tivesse sido castigada? Quer dizer, nada garante que uma mãe pra frentex teria aniquilado pensamentos sombrios e uma necessidade por controle. E dentro de uma sociedade que já passava a mensagem de que ele deveria se reprimir e buscar alívio através de punir mulheres. Mas como um assassino que é literalmente chamado de o assassino da luxúria e o assassino do fetiche, esse momento do sapato é bem simbólico. E talvez se esse momento tivesse sido diferente, provavelmente significaria que o resto também seria.
Mas o que eu disse sobre os autores vale pra mim também. Aquilo que eu destaco nas histórias também diz mais sobre mim do que as histórias em si. E quando eu vejo a criança sendo punida pelo interesse em um sapato, na minha mente, eu não vejo o assassino brutal que o Brutus eventualmente se tornaria, e sim as crianças que são fortemente punidas por interesses inofensivos parecidos até hoje. E é absolutamente impossível para mim de compreender o pensamento de alguém que olha essa história e pensa que a solução é fazer as pessoas temerem ainda mais traços femininos em um corpo marcado pela masculinidade. Tipo, sério, a solução é fazer o cidadão médio ter ainda mais medo do negócio que ele já tinha medo e machucou absolutamente todo mundo? Essa é a solução. Sério mesmo. Tá ajudando as mulheres que foram assassinadas. Ok. Infelizmente, esse fenômeno comportamental da J.K. Rowling é comum. É a dicotomia do nós contra eles que faz uma mulher como a Joanne ser incapaz de enxergar muito fora da sua própria pele. Sinceramente, eu acredito que o medo da Joanne é verdadeiro. Eu realmente acho que ela acredita de fato que homens de vestido vão entrar em banheiros fingindo serem mulheres e violentar as mulheres que estão lá dentro. Ou que a agenda gay tá transformando crianças em transexuais. Assim como eu acredito que o redneck americano realmente acredita do fundo do coração que o motivo pelo qual ele continua pobre é porque mexicanos estão invadindo o país e roubando o emprego deles. Não é verdade, mas não ser verdade não quer dizer que as pessoas não podem acreditar de verdade nisso. Preconceito para a maioria das pessoas é uma resposta emocional completamente irracional a coisas que realmente existem e causam dor e sofrimento de fato. No caso da Joanne, homens realmente estupram e assassinam mulheres. Mas sabe, por exemplo, vetar um agressor de fazer parte da sua franquia multimilionária de filmes talvez fosse mais produtivo em trabalhar contra uma cultura machista que permite que homens se safem com agredir mulheres, do que reclamar de linguagem neutra no Twitter, por exemplo. Mas provavelmente também custaria mais dinheiro do bolso dessa lady boss, né? Então, quem sou eu pra julgar? Enfim, obviamente, o porquê eu me importo é que o seu avô bolsominion, apesar de ter feito um estrago no país, definitivamente, com certeza também tem menos impacto na cultura do que a velha multimilionária que é dona da franquia midiática mais bem-sucedida do século. E todo o processo de fazer esse vídeo, sinceramente, me fez chegar a conclusões completamente deprimentes sobre como pessoas com tamanha influência e tamanho descuido quanto a Joanne afetaram a mim pessoalmente também. Frequentemente eu converso com a minha psicóloga na terapia sobre o fato de que eu cresci com a sensação palpável de que havia algo de monstruoso em mim. E por causa disso, eu me apegava a absolutamente todo e qualquer personagem monstro que tivesse algum passado trágico ou qualidade redentora. Para contexto, meu livro favorito aos 10 anos de idade era Frankenstein. Relendo O Silêncio dos Inocentes e Psicose, com um motivo específico de um olhar crítico para escrever esse vídeo, eu percebi que o James Gunn e o Norman Bates são muito mais frios e cruéis do que eu me lembrava. Tipo, na minha mente o Buffalo Bill era uma tragédia que, se talvez tivessem dado acesso à transição médica a ele não teria matado nenhuma mulher. Mas o mais próximo de
algo mais humanizado que dão a ele é a obsessão patética com a mãe que ele nunca conheceu. Não há muito conflito interno, na verdade. Ele é cruel e tem até algumas subtramas no livro sobre interesse financeiro motivar mais de um assassinato seu. Mariposa, que pra mim era uma metáfora óbvia sobre transformação e auto-ódio e o desejo de simplesmente ser alguma coisa diferente, não é nada disso. Pelo menos não pra ele. Não é uma metáfora pra ele de maneira alguma. Elas caem na mão dele por acidente. Ele não se odeia tanto assim, não. E o desejo de se transformar tem mais a ver com nunca ter sido nada. Eu projetei todos os sentimentos de gênero e auto-ódio e problemas com autoimagem que eu tenho. Eu projetei. Eu tenho essa merda dessa mariposa tatuada nas minhas costelas. E eu acho que o Thomas Harris não tinha nenhuma simpatia pelo assassino que ele escreveu. Eu que me odeio tanto que eu achava que eu era tipo o assassino. Em Psicose tem até uma passagem específica que eu inventei que tinha alguma coisa a ver com gênero e não tinha. É uma passagem no livro em que o Norman tá lembrando de quando ele era jovem e a Norma Bates bate nele com uma escova. E eu tinha certeza absoluta de que era porque ele fez algo que desviava de gênero. Na verdade, ele tava só pelado se olhando na frente do espelho. Ainda é abuso, óbvio, mas eu inventei que o Robert Bloch era um woke king que em 1959 secretamente escreveu um personagem transgênero trágico. Eu sempre soube que esses personagens eram problemáticos, só pra constar, tá? Mas eu inconscientemente desenvolvi justificativas numa vibe do tipo, gente, é o filme que é assim, no livro é mais profundo, dá pra desenvolver aí uma interpretação queer trágica. Porque eu queria justificar o fato de que eu me sentia fortemente atraída pelos personagens e também porque quando eu pensava nos crimes deles, ao invés de sentir raiva, eu sentia tristeza. O doloroso é que eu vinha falando sobre essa monstruosidade na terapia no passado, do tipo como se eu já tivesse superado. E fazer a pesquisa para esse vídeo, além de obviamente me ter feito perder algumas noites de sono, porque minha rotina foi mexida pelo fato de que eu tive a excelente ideia de olhar para fotos de corpos durante a madrugada, eu também percebi que talvez eu não tenha superado a sensação de monstruosidade tanto quanto eu achava e talvez eu nunca supere. Parte de mim sempre vai querer salvar os monstros fictícios que têm monstruosidades particularmente socialmente disruptivas, porque eles meio que nunca vão deixar de se parecer pelo menos um pouquinho com o que eu acho que eu sou. Mas esse vídeo não é uma sessão de terapia. Evidente pelo fato de que eu nem tô dividindo com você o que de socialmente disruptivo, em particular, a minha monstruosidade é. Nem tem nada demais, eu sou não binário. Eu não gosto de falar sobre isso publicamente. Mas eu precisava fazer algo além de rezar pro livro da J.K. Rowling só ter ido parar na lista de best-sellers porque o Twitter não parava de falar sobre essa merda. E não porque ele realmente vai ter algum impacto cultural. Então eu fiz esse vídeo. Porque eu acho que, por mim, meio que tudo que dá pra fazer agora é, sei lá, achar umas obras de contracultura pra se inspirar, aprender a amar ser um monstro. Mas o que eu quero pra geração futura é que ninguém nunca mais que pise fora do padrão de gênero precisa se sentir monstruoso também. Vamos encerrar com isso aqui. Mulheres são violentadas e assassinadas, na esmagadora maioria das vezes, por homens cisgênero. E quando eu digo mulheres, eu quero dizer mulheres trans também. Então, Joanne e companhia, abram os olhos pro nosso inimigo em comum e para de falar asneira no Twitter. Essa é a minha solução, em geral. É isso. Like, inscrição, comentários.
Interaja com esse vídeo como você quiser. Gente, que animação. É um vídeo triste, eu não sei o que dizer pra encerrá-lo. É isso, tchau.